Então não foi Deus quem escreveu as tábuas da lei, mas o seu preposto, o governador da terra, aquele que organizou a vida no planeta Terra. Tá bom o som, gente? Não tinha necessidade não, mas vocês querem me fazer ter esse incômodo aqui, eu vou colher mais um louro. E Abraão, eu digo que Abraão recebeu talvez o maior desafio que uma criatura pode receber quando Deus, personificado em Jesus, disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Olha, esse é um desafio enorme quando a criatura é convidada a abandonar a sua terra, abandonar a sua parentela e buscar um desafio numa nova terra. E isso se dá quando nós abandonamos uma religião na qual nós fomos criados, buscando uma outra terra. Isso se dá quando nós, divididos por uma proposta nova de vida, muitas vezes seguimos um caminho diferente daquele que outros gostariam que nós seguíssemos. Então, quando nós recebemos os ditados do Monte Sinai, nós recebemos o primeiro código divino de como seria ideal, de como seria interessante que nós nos portássemos dali por diante, visando uma ascensão a uma vida melhor. Sempre se admitiu que a vida não se encerrava na terra e que algo nos esperava depois. Sempre o homem acreditou numa vida posterior. Bom, embora os 10 mandamentos fossem bastante restritivos, fossem bastante coercitivos, no sentido de dar para nós uma direção sem muita liberdade de escolha, nós, mesmo assim, criamos alguns atalhos, algumas estradas alternativas que nos desobrigavam, de certa forma, de seguir a lei de Deus e passássemos a seguir outras leis. Conta-se que ao tempo de Jesus, quando ele vem nos trazer a sua mensagem em pessoa, e segundo nosso irmão Haroldo Dutra, nós não conseguimos imaginar, nossos elementos de análise são por demais mesquinhos, pequenos, para imaginar o que representou para Jesus abandonar a governadoria do orbe e renascer no planeta Terra. Não temos elementos para imaginar o que representou isso. Porque Emmanuel conta-nos que há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito da comunidade dos espíritos puros, que tratavam diretamente com Deus. Uma comunidade sob os ombros dos quais toda a vida no universo está colocada. Então Jesus já tinha essa condição há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E no entanto, essa criatura, por amor a nós, abandona todo esse processo de conforto, de conquista, e renasce no ambiente pedregoso, árido do planeta Terra, dos corações humanos. Então, quando ele renasce, na proposta de dar continuidade aos enunciados da lei, e ele diz: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento, ele encontra uma humanidade, aquele grupo de israelitas, que até então era o único povo na terra que acreditava no Deus único. Ele encontra um povo extremamente preocupado com as práticas exteriores no tocante à religião e com absolutamente nenhuma preocupação com a interiorização dos sentimentos, das promessas do Monte Sinai. Então Jesus encontra, contra as 10 leis exaradas na pedra, Jesus encontra entre os judeus
600 recomendações, 600 mandamentos que eles teriam que cumprir no dia a dia. Evidente que todos esses 600 mandamentos, de alguma forma, eram mais fáceis de ser cumpridos do que os 10 mandamentos. Senão, nós cumpriríamos os 10, mas nós criamos atalhos, situações que facilitassem a nossa maneira, vamos dizer assim, caprichosa e doentia de agradar a Deus. E Jesus então encontra um grupo muito preocupado com os fatos exteriores, com a forma exterior de vivenciar a religião. E ele diz taxativamente, já naquela época, que os sacrifícios que se faziam em nome de Deus, e nós matávamos pombos, cordeiros, em outras épocas matamos até homens oferecendo sacrifício a Deus, ele dizia que para ele era mais interessante se nós oferecêssemos a misericórdia do que os sacrifícios. Misericórdia quero, não sacrifícios. Porque a misericórdia já dava o tom daquilo que ele nos pedia. Era a movimentação do nosso universo interior, no sentido de mover sentimentos de tolerância ao nosso semelhante. Então, na prática religiosa, Jesus já deixa entrever que o sentimento que sai de dentro de nós é mais importante do que todos os atos exteriores que nós apresentamos a Deus na intenção de enganá-lo. Vocês acham que nós temos a pretensão ainda hoje, dentro do Espiritismo, de enganar Deus? O que vocês acham? Não? Pois eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu tenho certeza que tem. A gente faz uma campanha do quilo, às vezes para mostrar para Deus que nós somos bonzinhos. A gente faz o trabalho da sopa anos a fio, sem nenhuma transformação interior, mas para mostrar para Deus que nós somos disciplinados, que nós estamos dando de nós. Mas nós não queremos descer a esse nível. Mas como naquela época a gente tentava enganar a Deus, dentro do campo religioso, Jesus então diz que a gente esquecesse aqueles 10 mandamentos e se fixasse em apenas 2, todos eles retratando o poder do sentimento, o poder do amor. Que se a gente amasse a Deus e amasse o próximo, a lei estava cumprida. Bom, embora, e ontem eu ainda conversava isso lá, nós tivemos uma palestra em Bambuí ontem com o Júlio Carvalho, e a gente ainda conversava das dificuldades do Cristo, porque os seus discípulos fizeram um curso intensivo com Jesus, durante 3 anos, comendo, dormindo, amanhecendo o dia, 3 anos de convivência íntima com Jesus. E quem era Jesus, né? O maior dos mestres. E ao final dos 3 anos, eles não tinham entendido absolutamente nada que Jesus tinha dito. Para que eles pudessem exercer o mandato de apóstolos do Cristo e desenvolver a mensagem que Jesus havia dado, houve um fato determinante para que os discípulos tomassem posição. Qual foi? Qual foi? Teve um fato na história do cristianismo que só a partir desse momento os discípulos iniciaram o seu trabalho destemidamente. Só a partir daí que eles entenderam o alcance da mensagem que Jesus estava oferecendo a eles. Qual foi esse fato? Não. Qual foi o fato? Não. O dia do Pentecostes. O que foi o dia do Pentecostes? Traduzindo, o que foi o dia do Pentecostes? Foi o dia que a mediunidade foi aberta, os canais mediúnicos foram abertos aos discípulos. E a partir daí, numa conexão
íntima com o mundo espiritual, aí sim, eles botaram para quebrar. Mas até aí, eles estavam amedrontados, indecisos, inseguros, apesar de 3 anos de convivência integral com o maior dos mestres, para ver o tamanho do desafio, o tamanho do sacrifício de Jesus. Gabriel, meu filho, é muito estudioso, e ele fala que naquele dia em que Jesus pergunta aos discípulos o que diziam ser o Filho do Homem, quem eles entendiam ser o Filho do Homem, e eles respondem: uns dizem que és Jeremias, outros dizem que és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Então que naquele dia, isso deve ser um orador mais traquejado que falou isso para ele, que naquele dia Jesus entendeu que eles não tinham entendido patavina nenhuma da mensagem dele. E que daquele dia em diante ele definiu que o processo seria o caminho da crucificação. Aquele processo doloroso, cruento, mas que foi decidido ali. Bom, mas Jesus nos trouxe essa mensagem onde ele tonifica a necessidade do sentimento na prática da religião, onde ele tonifica a necessidade de se elaborar boas atitudes, tolerância, misericórdia, deixar de observar com tanta nitidez o cisco no olho do outro para observar as dificuldades no seu próprio olho. Olha, Jesus começa a fazer um trabalho de entronização do processo religioso. Se antes as preocupações eram com o aspecto exterior, Jesus agora nos conclama a uma religião de intimidade, uma religião de sentimentos. E foi nesse momento em que Jesus é questionado, numa certa feita, porque os judeus haviam criado, dentro da sua rotulagem, eles haviam criado um sistema onde o indivíduo, antes de se alimentar, ele tinha que cumprir um ritual de lavar as mãos. É claro que lavar as mãos, do ponto de vista higiênico, é plenamente saudável e necessário. Mas não lavar as mãos no sentido de que as nossas mãos lavadas nos tornem mais purificados do que estávamos antes. Então, ele diz assim: depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca é que o macula. Porquanto o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Comer sem lavar as mãos, o comer sem haver lavado as mãos, não é o que o torna impuro. Olha, então o que Jesus está nos conclamando dentro dessa proposta? Justamente a dizer que não é o aspecto exterior que nos caracteriza melhores ou piores para Deus, mas o aspecto interior. Então, a partir daí, nós imaginamos, segundo a fala do Cristo, que tudo de ruim ou de bom que procede do nosso coração é o que nos tonifica, porque assim como as boas obras, também os assassínios, os adultérios, as fornicações, tudo partem do nosso mundo interior. Então Jesus estava nos chamando a atenção que prestássemos atenção como vai as nossas vibrações interiores, como vai o nosso mundo. Então, é bem verdade que depois a sua doutrina foi bastante modificada e mais uma vez nós
né, não são os outros, somos nós, criamos novamente caminhos facilitados, atalhos, situações mais cômodas para que nós conquistássemos um lugar privilegiado segundo as vistas de Deus. Criamos diversas situações, vendemos a ideia de Deus das mais variadas formas. Chegamos a vender, inclusive, através das indulgências. O que é indulgência? Quem sabe me dizer? O que era indulgência? Cíntia falou perdão. Era um ingresso para o céu. Um ingresso para o céu. Uma garantia que você iria para o céu, desde que pagasse. Com dinheiro. Não é com boas obras. Com dinheiro. Com bens, com propriedades. Criamos mecanismos alternativos de praticar a religião, através das promessas, através dos jejuns, através das abstinências. E tudo isso pode ter, e talvez até tenha, algum valor para o homem no tocante ao seu processo disciplinador, às suas conquistas no tocante à disciplina, mas não é isso que caracteriza a religiosidade do ser. Não são os aspectos exteriores da vida religiosa. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer um complemento para ficar mais claro? Alguma pergunta? Eu não quero falar sozinho, não. Não vim aqui para falar sozinho. Vim aqui para a gente trocar ideias. Então vamos em frente. Jesus então valorizava o sentimento como avaliação real do real teor do indivíduo. Então, veja bem, nós vamos ver alguns aspectos onde Jesus tinha absoluta certeza de que aquilo que parecia não era. Nós vamos ver logo adiante. O exterior era o mais importante até Jesus, que mudou completamente a forma de ver e avaliar o indivíduo. Trazemos ainda hoje velhas tendências de práticas religiosas focadas em aparências, adoração exterior, ritualização de práticas religiosas, valorizações das tradições religiosas e do místico. Ora, nós que transitamos em diversas escolas religiosas, nós que aprendemos a praticar a religião em diversas outras escolas, o nosso homem velho, que se habituou a ser religioso de outras formas, tão somente por ter chegado ao Espiritismo, nós conseguiríamos uma transformação de um momento para o outro? Assisti há 30, 40 anos atrás, aí agora já foi 40 mesmo, o Vanderlei Soares dizer em Bambuí que os espíritas tomassem cuidado para não trazer para as casas espíritas os seus velhos hábitos igrejeiros. O que significa isso? Que nós não trouxéssemos para as casas espíritas os nossos hábitos velhos, antigos, de praticar a religião, de criar ritualismos, de criar algumas práticas, de criar algumas exterioridades dentro do centro espírita, porque em realidade nós éramos os mesmos, apenas agora matriculados numa nova escola, apenas agora comprometidos com uma nova informação. O nosso companheiro Paulo Pina, da União Espírita, nos diz muito claramente, isso também me marcou bastante, que o Espiritismo nos informa, mas ele não nos transforma. Ele não tem essa capacidade, nem ele, nem nenhuma doutrina tem a capacidade de nos transformar. Tem sim a de nos informar. A transformação é no cunho pessoal. Eu disse a vocês que 3 anos de convivência de Jesus com os discípulos não tiveram a capacidade de transformá-los. Haja visto que Judas o entrega. Não sei se eu estaria sendo desleal,
mas em troca de 30 moedas de prata. Pedro o nega no momento decisivo, o mesmo Pedro que instantes atrás havia dito que por Jesus daria a própria vida. E Pedro não era um farsante, não era um mentiroso, ele apenas não se conhecia, como também nós não nos conhecemos. Então, no momento crítico, ele apenas deixou extravasar de si toda a fragilidade que havia no seu ser. Então, 3 anos de convivência íntima com Jesus não foi capaz de transformar os discípulos. Eles só conseguiram o desempenho da tarefa a partir do desenvolvimento da mediunidade, através do dia do Pentecostes. Quem sabe me dizer o que foi o dia do Pentecostes? Da Páscoa da Igreja Católica, começaram a falar em línguas. Os judeus visitavam, os judeus tinham por hábito visitar Jerusalém numa determinada época do ano, no período da Páscoa. E tinham judeus chamados judeus da diáspora, que foram espalhados pelo mundo inteiro. Então, naquela data, naquela cidade, haviam judeus dos mais variados recantos. E num dado momento, aqueles discípulos começaram a falar em línguas estranhas, de forma que cada um começou a ouvir o discurso na sua própria língua. Então foi um momento assim muito impressionante, porque cada um falando um idioma numa língua estranha, mas tinha alguém ali que conhecia aquele idioma e que ouvia o seu discurso. Tanto que a princípio, está em Atos dos Apóstolos, eles começam a pensar que os discípulos estavam bêbados. Esses homens estão cheios de mosto, cheios de vinho. E na verdade, Pedro os defende e diz que não era por aí. Então foi um momento muito marcante na história do cristianismo. Aquilo foi uma reunião mediúnica? Foi, vamos dizer assim, uma manifestação mediúnica plena com os discípulos e outros mais, porque houve realmente vozes intensas falando em idiomas estranhos. Não, eles estavam ali, de repente a mediunidade deles foi aberta, as suas torneiras, e os espíritos começaram a falar através de cada um deles, trazendo discursos que alguém aproveitava na sua língua de origem. Então foi um momento muito marcante. É uma tradução simultânea. Vamos dizer que alguém estava falando e cada um ouvindo na sua língua de origem. Só que lá eram vários falando ao mesmo tempo. Bom, Jesus desmascara-nos o interior ao exemplificar que parecer o que não somos não nos leva a nada. Então, veja bem, existe uma passagem em que um fariseu. E quem eram os fariseus? Fariseus eram os cobradores de impostos? Quem eram os fariseus? Pessoas que eram... Eu sugiro que vocês leiam na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá tem essas explicações dos fariseus, dos publicanos, dos saduceus, dos samaritanos, que serve para a gente melhor compreender o Espiritismo. Está nas páginas iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus eram um grupo religioso e político muito forte. Era um grupo dominante, vamos dizer assim. E eles tinham grande preocupação em parecer homens de bem, em parecer religiosos, em parecer cumpridores dos seus deveres. Davam total preponderância à aparência em detrimento da sua intimidade. Vestiam-se de uma forma específica, faziam orações em pé nas praças para serem vistos pelos outros como homens de bem. Esses são os fariseus. Os publicanos eram os recebedores de impostos. Entre uns e outros havia grande dissensão. Alguém tem algum fiscal de imposto aqui? Tem não, né?
Alguém gosta de pagar imposto? Tem alguém aqui que gosta, que paga feliz? Hein? Naquele tempo ainda era pior, porque o imposto era pago para Roma, e Roma escravizava os judeus. Então tinha que pagar o imposto. Então, num determinado dia, Jesus observou que um fariseu, do alto da sua arrogância, do alto da sua petulância, fazia uma oração a Deus, agradecendo a Deus pelos seus dons, pelos seus dotes, pelas suas qualidades. E ao perceber que ali tinha também um publicano, então ele diz ainda mais arrogantemente: obrigado, meu Deus, porque eu sou um homem religioso, que cumpro os meus deveres, pago meu dízimo regularmente, não sou como aquele publicano que ali está. Bom, por isso Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. O rico no sentido daquele que se vangloria daquilo que ele já possui. Às vezes nem possui. Se possuísse, não se vangloriaria. Jesus fala que entra no reino dos céus os humildes, aquele que se sente pobre de virtudes. O publicano, que ali também estava em oração, Jesus, ao perceber a vibração que ele emitia, capta o seu pensamento, e ele dizia assim: tem dó de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Olha a diferença de manifestação entre um que se vangloriava das suas dádivas, dos seus dons, e outro que sabia da sua limitação. Jesus foi mais à frente na parábola do samaritano. Ele nos dá um exemplo magnífico de que o aspecto exterior não é o que avalia o ser. Você vai conhecer lá também, Cíntia, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que se fala dos samaritanos. Samaria era um dos estados que compunha a Judéia, e conta-se que num determinado tempo ele foi invadido por fenícios, e os homens da Samaria praticamente morreram todos na guerra, e ficaram somente as mulheres. E que essas mulheres foram usadas e abusadas pelos guerreiros, e dessas práticas absurdas nasceram muitos indivíduos, nasceram muitas crianças, que os judeus então segregaram na Samaria, por não serem da raça do povo escolhido, por ser um povo cruzado com gentios. Então os samaritanos passaram a viver isolados, não iam em Jerusalém fazer as suas orações, e criaram um Monte Garizim, onde eles faziam lá suas preces, da sua forma. Então, na visão dos judeus, principalmente dos judeus ortodoxos, eles eram um povo de menor importância, ou de importância quase nenhuma. Eram considerados hereges, que praticavam a religião à sua maneira. Então era um povo detestado. E Jesus vai buscar justamente essa figura. Por isso o samaritano, porque nós precisamos conhecer a história. Por que Jesus pensou um samaritano? Para mostrar que um homem fora tomado de assalto por bandidos e salteadores e caiu, estava à beira da estrada, numa situação de total necessidade de auxílio, de ajuda. Naquela época ainda não tinha o SAMU. Então, conta a mensagem que transitava por aquela estrada um sacerdote. E quem é o sacerdote? É um homem muito bem informado, muito bem esclarecido dos seus deveres para com o semelhante. Ele não é sacerdote, ele não fala em nome de Deus, eu não estou aqui falando em nome de Deus, então eu também estou esclarecido a respeito do meu dever com a criatura que ali está caída à margem da estrada. Ocorre que a mensagem diz que aquele sacerdote, ao ver o homem ali caído, o ignorou e seguiu viagem. Se ele não tivesse visto, ele não poderia ser responsabilizado. Pelo mesmo caminho, também descia um levita. E o levita era um sacerdote também da tribo de Levi, um estudioso, portanto, das letras
do Velho Testamento, que também, vendo o homem que ali estava, também não se movimentou e tocou o seu caminho. Naquela mesma estrada passava um samaritano. Quem é o samaritano? Teoricamente, uma pessoa sem compromisso. Ele não é de Deus, ele é herege, ele não tem nenhuma importância no capítulo religioso. Mas o samaritano, ao ver aquele homem ali caído, moveu-se de íntima compaixão. Aí está o detalhe. O samaritano foi tocado de sentimento, misericórdia, compaixão. Enquanto os outros racionalmente falaram: não conheço esse cara, não tem nada com isso, eu estou apertado, estou atrasado, vou cuidar da minha vida, sei lá se esses bandidos estão aí de novo e me pegam, usando o quê? A razão. O outro não, movido de compaixão, presta assistência àquele homem e se transforma no símbolo da fraternidade. É claro que elevar o samaritano a essa condição deve ter provocado a ira terrível dos judeus, né? Mas Jesus deixou claro que não adiantava o rótulo de sacerdote, de levita, que aquilo não servia para nada. Mas a atitude do herege é que valeu. A atitude do ateu é que valeu, porque ela foi monitorada, ela foi mantida pelo sentimento. A mulher samaritana, Jesus encontra certa feita, perto de um poço, e encontra-se com uma mulher, pede a ela que lhe dê um pouco de água, e a mulher diz a ele: como é que te atreves a falar comigo, eu sendo samaritana e tu sendo judeu? Tal era a cisma, a briga que existia entre eles. E numa conversa que vai para lá e para cá, Jesus abre um diálogo com ela, e no final ele dá uma mensagem e diz assim: haverá um dia em que Deus não será adorado nem em Jerusalém, nem em Garizim, nem em lugar nenhum. Deus será adorado em espírito e verdade. Ou seja, não vai se observar nenhuma exterioridade na manifestação a Deus, no aspecto da religião. Então é isso que nós estamos perseguindo, adorar a Deus em espírito e verdade. É o que nós precisamos entender. Mesmo nas fileiras da fé raciocinada, trazemos vigorosas reminiscências de vivências nas religiões tradicionais. Não é aquilo que o Vanderlei nos dizia. Somos velhos hábitos igrejeiros e trazemos isso conosco, por onde quer que a gente transite. Então, dentro do Espiritismo, nós encontramos o atrofiamento do raciocínio. A gente não raciocina direito, não estuda. Quais são as duas recomendações que os Espíritos nos oferecem a Allan Kardec, no contexto das nossas obrigações imediatas? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Mas às vezes nós atrofiamos o nosso raciocínio, nos conformamos com aquilo que nos é oferecido, não assistimos a uma palestra, não lemos um livro. Antigamente a gente tinha que ler o livro. Hoje nós podemos assistir, até em viagem, se a gente quiser, nós podemos pôr uma palestra lá. Mas o nosso raciocínio muitas vezes está atrofiado e nós não queremos nos preocupar com essas questões. Sensação de missionarismo religioso, né? Eu tenho que ir lá em Guatama hoje, porque eles me convidaram, e isso é uma missão para mim. Então eu sou um missionário, porque eu falo em nome de Jesus, e muitas vezes a gente vai sentir isso dentro de nós. Atitude de supremacia da verdade, fala cá entre nós, ninguém lá fora precisa ouvir. O Espiritismo é um show de religião, não é? A melhor de todas, não é? É? Então a supremacia da verdade está aí, ó. Não é não, é melhor para nós, porque nós precisamos dela. Mas o nosso irmão evangélico precisa da sua religião lá, daquele tanto de proibição que ela tem. Então ela não é a melhor da terra, não. Para nós ela é a melhor,
porque nós somos os mais necessitados, nós somos os mais errados, nós somos os que já perdemos mais oportunidades, somos os que mais enterramos talentos. Então ela é melhor para nós, mas ela não é melhor na terra, e nem estará na ponta sempre na posse da verdade, porque a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A humanidade vai se libertar com a conquista da verdade. Idolatria aos seres superiores, né? Nós temos uma verdadeira idolatria a Divaldo Franco, a Chico Xavier, a Emmanuel, a André Luiz. São importantes, sim, são, mas são homens. Teve uma certa feita em que uma criatura chega e se ajoelha aos pés de Pedro. Vocês sabem disso? E ele, numa atitude enérgica, diz: levanta-te, porque eu também sou homem. Então, muitas vezes, nós idolatramos seres, os colocamos no andar de cima. E o que o Chico toda a vida quis fazer? Quis estar no andar de baixo. Eu sou o cisco de Deus, mas nós queremos colocá-lo lá em cima, que aí nós não temos obrigação de atingir o que ele faz, porque ele é diferente. Ele é o Chico. Em Uberaba já chegou-se a criar o chiquismo ao lado do espiritismo. E o coitado do Chico não tem nada com isso. Isso é coisa nossa. Nós é que inventamos para atenuar as nossas cobranças interiores. Relação de absolvição ou penitência com as práticas espíritas. Se eu fizer a campanha do quilo, a minha semana está garantida. Se eu for 3 vezes à reunião no centro, eu posso deitar e rolar, porque eu já estou com a minha penitência feita, eu já estou com os meus bônus, horas garantidos, né? Mas todo dia que a gente já leva vantagem, estava assim, fazer mesmo, Sim. Sim, mas aqui está dizendo relação de absolvição ou penitência com as práticas espíritas. Ou nós vamos ser absolvidos se a gente vier, ou nós vamos ser punidos se a gente faltar. São conceitos que nós trazemos de outras religiões onde nós transitamos. É claro que tudo que nós fizermos no bem, todas as nossas atitudes positivas significam pequenas conquistas na nossa trajetória. Nós vamos ver isso logo na frente aqui. O que você queria dizer? Eu ia falar do quando falou, e a gente, dessa forma da gente disseminar, às vezes, as notícias que não são as boas, a gente vai se comprar e não está uma coisa ruim, uma fofoca. Aí, hoje eu estava me observando, que eu evitei fazer 3 comentários ruins. E depois, no dia de caridade com um que tem 6 filhos, eu também ele tem que cuidar desse tanto de menino, que ele quer fazer dele. Então, assim, na mesma hora que eu. Mas realmente é processo, evolução é processo, reforma íntima é processo, é apanhando, caindo e levantando mesmo. Desvalorização de si mesmo em razão da sua condição de pecador, né? Eu não acabei de dizer aqui que nós somos os mais devedores, mas não é para nos desanimar, é para dar o tom da responsabilidade que nós temos, porque nós recebemos o antibiótico de última geração, que é a doutrina espírita. Não é nos desvalorizar absolutamente, mas é conscientizar de que nós somos grandemente necessitados. Temos um baluarte na mão, mas fazemos um uso ainda bem deficiente dele. Condutas puritanas perante a sociedade e seus costumes. Por ser espírita, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, porque eu sou espírita. Condutas puritanas. Comportamentos moralistas, de pregar lição de moral para os outros, e confusão entre pureza exterior e renovação íntima. Então, muitas vezes nós vamos apresentar um exterior de pureza, mas dentro de nós, muitas vezes, não tem nada de puro. Jesus, mais uma vez combatendo os fariseus,
diz que os fariseus se assemelhavam a túmulos caiados de branco por fora, porém, por dentro, cheios de podridão. Como é que nós estamos? Nós estamos conseguindo por fora ser caiados? E por dentro, como é que nós estamos? Porque esse é o tom da avaliação de Jesus. Então aqui agora já vai dizer para nós de forma mais direta: há uma acomodação lamentável que precisa ser aferida. A noção espírita de comprometimento foi assaltada pelas velhas tendências de conseguir o máximo fazendo o mínimo. Não é isso que a gente gosta? Eu vou à reunião uma vez por semana, já está bom. Se eu for duas, está excelente. Se eu for duas e for na campanha do quilo, já estou numa condição privilegiada no nosso lar. É ganhar o máximo fazendo o mínimo, acomodados. É assim que nós estamos, gente. Por isso eu ainda comentava ali com Donizete. Jesus foi muito enfático quando disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Fim de quê? Eu pensava que era o fim da vida, o fim da existência. Fim de quê? Fim no sentido de objetivo. Aquele que cumprir perseverantemente até alcançar o seu objetivo estará salvo. Não é o fim, não é o fim da existência. Podemos dormir aqui no banco do centro a existência inteira e morrer com 80 anos e não termos atingido o fim, o objetivo da perseverança. Então, cuidado, porque nós temos o velho hábito de querer o máximo fazendo o mínimo. Devoção exterior é a personalidade impregnada de religiosismo estéril. Muitas vezes nós vamos apresentar um aspecto religioso, mas nós não vamos dar o testemunho. Ontem o Júlio ainda falou isso lá, que num determinado momento, o reino dos céus é como o pastor que chega e diz: benditos de meu Pai, passai à minha direita, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava preso, estava no cárcere e foste me visitar. E eles dirão: Senhor, quando foi que isso aconteceu dessa maneira? Eu não repeti. E ele dirá: toda vez que o fizestes a um destes mais pequeninos, foste a mim mesmo que o fizeste. Da mesma forma, dirá aos outros: afastai-vos de mim, vós outros, porquanto em situação nenhuma fizeste aquilo que era devido. Mas quando foi que nós não demos? Quando não destes a um daqueles que eu mandei bater a sua porta. Disse aqui, se não me engano, na última reunião. Gente, à medida que vai ficando velho, vai ficando repetitivo. Mas tem cara nova aqui que não estava, se eu falei, vou falar de novo. Num determinado atendimento de Divaldo Franco, lá na mansão do Caminho, chegaram de viagem naquele dia, estava muito cansado, e lá pela 1h da manhã aparece-lhe uma senhora e pede uma ajuda em dinheiro para resolver um problema. Já viu contar isso? Não? Já. E ela pede uma ajuda e ele, cansado, esgotado, falou: não tem não. Não tem dinheiro, eu não posso te atender. Mas ele tem a mediunidade aberta, Imediatamente ele viu Joana de Ângeles ao lado dele e falou assim: resolve o problema dela. Eu não tenho, você sabe que eu não tenho. Mas você sabe onde tem. Você sabe que o Nilson tem. O Nilson era o gerente da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, e que monitorava o dinheiro. Então, ele não estava querendo, ele estava sem entusiasmo para atender o problema da mulher. Mas você sabe onde tem, e resolva o problema dela. Aí ele resolve. Aí a Joana diz a ele assim: sabe, Divaldo, as preces dessa senhora foram tão sinceras que elas chegaram em Jesus. Eu arrepio de falar isso. Chegaram em Jesus. E Jesus perguntou assim: com quem nós podemos contar naquela cidade? Quem que pode resolver o problema daquela minha irmã, tão necessitada e tão sincera?
Divaldo Franco. Vai lá procurar que ele vai resolver o problema. Então pode ser qualquer um de nós que alguém bate na porta, que são os benditos de meu Pai, que vem buscar aquilo que às vezes Deus falou assim: posso contar com a Donizete, com o Marcelo, com a Heloísa, com o Vicente, e chega lá, nós estamos mal-humorados, nós estamos no TPM, mesmo sendo homem, né? E nós, sem boa vontade, não resolvemos. E nós entristecemos quem? Quem nós podemos contar naquela cidade? Veja bem o teor da responsabilidade que muitas vezes nós temos, né? Então, religiosidade exterior não nos leva a lugar algum. Vou ler um trechinho aqui deste livro, que para mim é uma obra absolutamente extraordinária. Reforma íntima sem martírio. É uma obra absolutamente fantástica. Se o Vanderlei não tiver escrito mais nenhum livro na vida, esse aqui já foi demais. É assim que vamos notando uma supervalorização de coisas, como a não adoção de alimentação carnívora. Viu, meu amigo? Você estava falando lá que você é comedor de carne, eu falei que espírito evoluído não come carne, aqui ó. É assim que vamos notando uma supervalorização de coisas, como a não adoção de alimentação carnívora, a impropriedade de frequentar certos ambientes sociais, a fuga da ação política, a análise da vida dissociada das ciências e conquistas humanas, a interminável procura do passe como instrumento de melhoria espiritual ao longo de anos a fio, não chorar em velórios, distanciamento da riqueza como se fosse um mal em si mesma, senho carregado como sinônimo de responsabilidade, cara feia, né? Silêncio tumular nos ambientes espíritas, não podemos rir, não podemos conversar. Se fumar não é espírita, se separar matrimonialmente tem a reencarnação fracassada, se ingerir alcoólicos não pode ser considerado alguém em reforma, se for homossexual não pode entrar no centro, e assim prossegue as predisposições particulares, que são estipuladas umas aqui, outras acolá. E na verdade, Jesus não perguntou ao samaritano quais eram as suas convicções, não perguntou se ele tinha religião. O publicano que ali estava, numa atitude de humildade, Jesus valoriza a atitude dele. E por que nós queremos ser juízes sobre a intimidade de cada criatura? E ainda mais sobre o exterior de cada criatura. Então é isso que Hermance nos chama a atenção. E diz assim: não são práticas de todo desprezíveis, apenas devem ser orientadas pelo bom senso e pela lógica. Então aquele indivíduo que faz um esforço e para de se alimentar de carne, pode ter um valor para ele, pode servir de treinamento para um ingresso na vida espiritual amanhã. O que deixou de fumar, o que deixou de beber, o que deixou de frequentar certos ambientes, pode ter ganhos nesse sentido. Apenas isso não é garantia de transformação, não é garantia de pureza interior, mas é bem-vindo. Eu tinha um amigo, foi meu grande instrutor no Espiritismo em Bambuí, e ele dizia que esses são os vícios menores. Se a gente der conta de se livrando dos menores, já está bom. Daqui uns dias nós podemos abraçar os maiores, né? É esse o sentido. Entretanto, nenhuma dessas posturas é referência segura sobre a qualidade dos nossos sentimentos. Podemos ser da cara feia, podemos não fumar e não beber, podemos não mexer com política, e a qualidade do nosso sentimento ser estéril. Quais são, no mundo espiritual, os religiosos que dão mais trabalho ao chegar de lá? Nós, os espíritas. O Hospital Esperança foi construído principalmente para nós, com graves problemas conscienciais, por termos recebido muito e feito muito pouco, por termos um material de pós-graduação na mão e não ter feito nem o pré-primário bem feito. O que sai do coração
e passa pela boca é o critério de validação da nossa realidade espiritual. Por ele se conhece a verdadeira pureza. A pureza exterior, sem dúvida alguma, pode ser um ensaio, um primeiro passo para o ingresso da verdade em nosso coração. Então são os vícios menores. É importante a gente apresentar a pureza exterior? É um primeiro passo. Mas tenhamos em mente que isso não é garantia que a gente vai ser recebido com banda de música em nosso lar, que a gente vai ter uma moradia no mundo espiritual muito boa, tão somente porque nós ostentamos exteriormente um aspecto religioso. Em Lucas 12:48, ele diz: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Para nós, não é bastante evitarmos o mal. Perguntado aos Espíritos, no livro dos Espíritos, se seria agradável a Deus, o que fazer para ser agradável a Deus, se bastaria evitar o mal? E os Espíritos respondem que não, que nós deveríamos fazer o bem no limite das nossas forças. E vai mais, que o mal que decorrer dessa negligência em fazer o bem, ainda será para nós, será por nós, da nossa responsabilidade. Esses dias chegou um jovenzinho na nossa empresa, com 14 anos, querendo trabalhar. E ele é um menino, a mãe dele foi abandonada pelo pai, ele foi criado pela avó, um menino muito interessante, e insistindo demais, eu quero trabalhar porque eu não quero me perder desses caminhos aí, eu não quero misturar no meio desse povo que já está com o rumo errado. Mas no Brasil vocês sabem que é proibido trabalhar, você pode fazer toda coisa errada, é possível, nem preso você não é, mas se trabalhar é crime hediondo. Então o Gabriel falou assim: ô pai, você não está vendo a mensagem aí? O menino quer, e se amanhã ele se perder, nós vamos ser responsabilizados, porque o bem estava ao nosso alcance e nós não fizemos. Então olha, o bem no limite das suas forças, e as consequências advindas da nossa negligência serão computadas a nós. Então ele já não está contratado ainda, porque foi pedir ao juiz, tem que pedir à defensora pública e ao juiz para autorizar. É um trabalho, vamos dizer assim, de apoio para ele usar o tempo, vai ser só na parte da tarde, um tempinho lá. É terapêutico mesmo. Mas, na verdade, o Gabriel chamou a nossa atenção para a aplicação na prática do que está lá no livro dos Espíritos. Mas sim fazer todo o bem que pudermos no alcance de nossas forças. Por isso, atuando no coração nosso, de onde receberemos a recompensa. Então, o que é o objetivo dessa reunião chata? Porque hoje eu reconheço que a reunião não foi agradável de se ouvir, mas é convidar a gente a refletir que a religião vem do latim religare e só tem um objetivo: nos ligar a Deus. E como ligar a Deus? Senão pelos bons sentimentos. Jesus, no livro Jesus no Lar, numa das passagens, eu não sei qual é o capítulo, diz que nós precisamos da inteligência, sim, para galgarmos as posições mais altas. Mas ele conclui que o coração e o cérebro são as duas asas que nos elevarão ao paraíso. Mas que em toda parte aquele que ama segue à frente daquele que apenas sabe. Então significa que nós estamos sabendo muito e talvez amando pouco. Então pensemos nesse capítulo que a nossa companheira irmã Sidufo nos recomenda. Se nós não estamos